Estamos em mais uma aula. Nessa aula, uma aula um pouco mais importante, porque a gente vai completar o livro de Bereshit, última aula dessa série. Parabéns para quem chegou até aqui, né, dos ouvintes. Se alguém chegou e estiver assistindo, comenta. Eu vi todas as aulas. É importante saber se tem alguém que chegou, que viu tudo. Até aqui. Opa, aqui ó, já tem gente. Então comenta aí embaixo, curtam, compartilhem, vamos lá. Então a gente está na aula de Bereshit, aula de número 165, provavelmente, não vou dizer, a última aula da série, né? Depois de 5 anos de estudando Bereshit, a gente está, depois vou fazer um resumo, né? Então vamos lá. A aula passada, então, a gente meio que fechou várias pontas já de Bereshit. Quem não assistiu, vai para a aula passada, que foi uma aula especial, acho que é uma das melhores aulas que tem. A gente já fechou todas as pontas, muitas das pontas soltas em Bereshit. Fechamos o círculo de Yosef em relação à família, né? A gente viu que Yosef e os irmãos se desentenderam. Yosef até em um determinado momento, quando ele dá o nome aos filhos já no Egito, ele fala, eu quero que de Menashe, que Deus me fez esquecer da minha família, da minha terra, né? E depois Efraim, que Deus me fez ter sucesso aqui nessa nova terra no Egito. Depois disso, então, volta os irmãos, eles se juntam, e a gente no final, Yaakov morre, a gente acha que está tudo bem, a gente vê que não está tão bem assim, e no final a gente bota um ponto final na nossa história, que Yosef recebe eles, volta a reforçar que vai sustentar não só eles como os filhos e a descendência deles, que eles não precisam se preocupar, que o que fizeram foi só bom para eles. E no final que a gente terminou foi o que eu vou voltar aqui, esqueci de mencionar um detalhe importante dessa história, que em Divrei Yamim, ou seja, em Crônicas 1, capítulo 2, versículo 21, quando está falando da genealogia do Yehudá, está falando então que ele teve um neto, chamado Hetzron, é o neto de Yehudá. E esse neto, Hetzron, a princípio, ele está vivo nessa época, porque o filho de Yehudá, a princípio, já está vivo no Egito, né? Ou seja, o pai do Hetzron é o Peretz. Então, Peretz ele já nasceu antes deles descerem ao Egito, ou seja, Hetzron, nessa época, já existe. E fala que quando o Hetzron então, tinha 60 anos, aí fala as descendências e tal, e aí no final fala... cadê? Não, aqui é 21 mesmo. Então, Hetzron, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Mahir, o pai de Gilad. E ela lhe deu a luz de Segev. Ou seja, a gente sabe que Mahir e Gilad são filhos netos de Yosef. Então, a gente vê que quando Hetzron tinha 60 anos, o neto de Eudá casou com os netos e bisnetos de Yosef. E se a gente fizer as contas, Yosef e Eudá estão vivos nessa época. Ou seja, não é que depois que eles morreram. Ou seja, o Yosef nessa época está por volta dos 100 anos. A gente vai ver que Yosef morreu com 110 anos, ou seja, no final da vida do Yosef, tem um casamento, e aí que tem os avós, ou bisavós, agora não lembro do Yosef, de Eudá e de Yosef, aqueles que um vendeu o outro, que um vendeu, que aconteceu tudo. Agora, então... רגע, שנייה, אני עושה כאן הפרעה לשיעור במצלמות. אני רוצה לברך את כל המשתתפים בשיעור הקדוש הזה, זוכים לסיים היום חומש בראשית, בראשות המלמד הגדול, הרב אילן שליטה. רב, חכם, תזכו ונמצאו, ספר בראשית, כל העניין שלו זה התיקון של המידות והאהבות, בארץ ישראל, והגלות מארץ ישראל, וזה, זכית ללמד אותם. בעזרת השם, כן תמשיכו ותוסיפו עוד חומשים, ממשיכים, כן, חומש שמות, עוד 5 שנים. בסדר, חמלוז ל50 שנה, זה טוב מאוד. אז ברוך השם, זה מאוד משמח, מאוד משמח. ברוכים תהיו, כזה ברוך יזכה אותך להמשיך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לדברי תורה שאתה מלמד, ייכנסו בלבבות של כולם, ורוממו את כולם, אמן ואמן. אמן, תודה כל הכבוד. למקור. זכות שלנו, מה זה? יאללה. אם הייתי מבין איזה מילה, הייתי נשאר. O Rabino deu aqui uma bênção pra gente, nosso estudo, mandou a gente continuar, né, os estudos. Vamos continuar. Então a gente vê então, que quando Yosef tem 100 anos e Yehudá ainda está vivo, né, porque Yosef é o primeiro a morrer dentre todos os irmãos, então Yehudá deve estar com 106, 107 anos. Os dois estão presentes, com os filhos, com o neto, com todas as famílias, os outros irmãos provavelmente todas as famílias, e tem um casamento juntando as sementes de Yehudá com as sementes de Yosef, os dois vivos, e isso acho que é o momento que você bota o final da história e ódio dos irmãos, quer dizer, eles alcançaram a paz.
a família voltou a existir. A família quebrada e tal, que um vendeu, queria matar, odiava, agora virou uma família só, que é a profecia que a gente sabe do final dos tempos, que a gente falou ao passado, do ramo de Eudá e de Yosef, que vai escrever, em um ramo Yosef, outro Eudá, vai juntar e vai ser um ramo só, vai ser uma família só, ou seja, querendo dizer que vai ter a união do povo de Israel, seria isso, que depois os reinados vão se dividir. Então seria a profecia que no final dos tempos o homem Israel vai ser errado, vai ser um só, assim como Deus é único. Na terra o povo também vai ser um e unido. Então a gente fechou a aula passada, terminando todo esse ciclo da história de Yosef no aspecto da união e na fraternidade entre os irmãos, né? Então, mas ainda tem algumas pontas soltas e é isso que a gente tem, então, os últimos 4 psukim, versículos do Bereshit. Quer dizer que a história ainda não acabou aqui. Ou seja, o último assunto antes desses versículos é sobre isso. Aí depois fala sobre a família de Yosef para mostrar que ele estava mais presente à família, que viveram juntos, que ele teve um mérito também com Abraham, do pai, do Yaakov, que ele viu bisnetos. A gente sabe que Yosef vai ser diferente dos outros irmãos, que depois, quando forem compor as famílias, são as 70 famílias, quando sair do Egito, né, o povo vai se dividir não só em 12 tribos, como 70 famílias. O Yosef vai ter 5 famílias, se eu não me engano, dele, e famílias não só dos filhos dele, como dos netos. Vai ser talvez o único que os netos também vão ser famílias importantes do povo de Israel, que também é um pouco da Abraham do Yaakov, ou seja, que muitas das famílias, a gente sabe também as filhas de Tzelofhad, lá mais para frente, que vão pedir, vão ser outras 5, vão conseguir virar mais 5 famílias, ou seja, todas as descendentes de Yosef vão entrar dentro das 70 numa proporção muito, até maior, né, grande. Então é uma bênção. Então aqui o Bereshit vem contar isso pra gente. Então vamos lá. Vaishev Yosef Mitzrayim vou Beit Aviv. Então, e sentou Yosef, voltou Yosef para o Egito, ou seja, com sossego, né, sentou. E aqui esse Vaishev também tem aquela crítica, tipo, voltou para o Egito porque não ficou em Israel quando foi enterrar o pai. Mas a gente viu todos os porquês, né? Porque os filhos deles ficaram lá porque o faraó não deixou eles irem enterrar o pai por medo que fugissem, né? Então seria o motivo, ou então talvez porque estava agradável demais, talvez ficar no Egito. E aí deixaram até os filhos lá. Então voltou Yosef para o Egito, e aqui a gente sabe que com certeza o propósito que eles foram para o Egito já se passou, que era sobreviver à seca, à fome. Já acabou a seca, já acabou a fome, mas Yosef foi lá, sentou no Egito, Bemitzrayim no Egito, o Beit Aviv, ele e a casa do pai, querendo dizer, Yaakov e os filhos, ou seja, quer dizer que todo mundo agora estava junto. Tanto o Yosef estava junto com a família, e não cada um em um lugar, separado, porque Yosef até então estava mais próximo do governo, da metrópole, né, do palácio, tipo se fosse vivendo em Brasília, se fosse no Brasil, né? Agora não, ele falou, eu quero viver com minha família agora em Goshen. O Beit Aviv vai rir e viveu bem, né? Yosef, 110 anos, ou seja, uma longa vida. E não só isso, ele virou rei, vice-rei com 30 anos, subiu no poder com 30 anos, e ele viveu 80 anos no poder, lá no Egito, né? Que é a história não contada aqui. Mas estou dizendo, agora, no final dos 80 anos, ele tinha tanto poder quanto tinha 30? Não sabemos. O que a gente começou a ver nas aulas passadas é que talvez não. Talvez ele continuou lá na posição, mas não era também lá aquelas coisas como foi outrora. Aquele que Yosef e o faraó, eu dei um shiur sobre o sonho do faraó no Nilo, que eu e o faraó correspondemos aos mesmos sonhos de salvar a humanidade, tal. Talvez não fosse mais assim, que eles eram agora amigos, assim, agora já não tanto que ele tem que pedir permissão. Por favor, faraó, deixa eu enterrar meu pai onde ele pediu. Eu jurei, é só porque eu jurei para ele, mas eu vou voltar. Não é o que ele fala para o faraó? Não é assim? Então vamos lá? Então, 110 anos, ou seja, agora acabou de pular décadas para frente, Bereshit, né? Ou seja, até então a gente estava tentando fechar essa história dos irmãos, fechou, o pai morreu, ou seja, 39 mais 17, quer dizer que estava com 56 anos, e agora Yosef está com 110. Ou seja, o que aconteceu nessa outra metade da vida de Yosef? Né? Contou 55, 56 anos, agora tem mais o dobro da vida de Yosef, que a Torá não conta. E durante esses 45 anos que sobraram, que Yosef vivia bem com os irmãos, tinha paz, estava tudo bem lá na terra de Goshen. Né? Então, Vaiar Yosef. Então, durante esse tempo, viu Yosef Efraim, Bnei Shilishim, até a terceira geração depois de Efraim, ou seja, a quarta geração, Yosef conseguiu ver nascer
né, do filho. Gam bnei Machir ben Menashe yoldu ben Birchei Yosef. E também os filhos de Machir, o filho de Menashe, ou seja, também estão 3 gerações depois, nasceram nos colos de Yosef. Ou seja, Yosef não só teve filhos e família, como ele criou essas pessoas, né, nos colos, quer dizer, foi importante para a criação, para a educação. Quer dizer, então, que o foco do Yosef, que até então a gente viu que o foco desde jovem, com 17 anos, era sonhava grande, né, que eu vou salvar o mundo, as estrelas, o sol, a lua, vamos coletar os feixes de trigo se curvando para mim e tudo mais. O resto da vida era um pai de família, que o importante eram os filhos, os netos, educar as crianças. Muito mais aqui, a ênfase está muito mais na família, nas descendências, do que governar o Egito, salvar o povo inteiro. Que isso ele tentou fazer. E o que agora, essa aula, a gente vai ter que começar a pensar é se o que ele fez pelo Egito teve bons resultados ou não. A gente ainda não sabe ainda o que vai acontecer em Shemot, que já é outro livro, nunca ninguém leu, mas a gente sabe que para o povo de Israel não vai ser muito bom. Mas e para os egípcios? Foi bom ou não foi bom? Fez o objetivo que ele tinha, deu certo ou não? Sim, eles sobreviveram à seca. E é isso? Acabou? Quais foram as consequências disso? Mas vamos por parte, porque ainda tem muito texto pela frente. Então é um homem de família aqui. Vayomer Yosef Elechav. Então agora está falando, agora é o último dia de Yosef, talvez o último momento de vida antes de morrer. Assim como então o pai, o Yaakov, juntou todo mundo antes de morrer e deu as últimas bênçãos. Então aqui agora esses 3 últimos versículos, Psukim, são reservados para as últimas palavras de Yosef. E a partir das últimas palavras de Yosef, a gente vai conseguir inferir o que se passava na cabeça de Yosef, o que aconteceu durante essas 5 de 6 décadas que a Torá pulou. Né? Então, vai Yosef Elechav. E falou Yosef para os seus irmãos, querendo dizer então que até morrer, eles tinham uma relação de irmãos, com os irmãos. Né? Estavam bem. São os irmãos, conversou e tal. Né? Vaiomer, não é Vaidaber, que Vaidaber é pesado. Vaiomer é falar, né, amigavelmente, né, com os irmãos. Então, mas óbvio que Yosef também, por ser o governante, sustentava a família inteira. Ele era como se fosse, ele não era o patriarca, mas ele era o manda-chuva de lá, ou seja, estava todo o povo lá. Né? Os irmãos, netos, filhos, né, de 4ª geração, uma galera. A gente sabe que estavam se multiplicando muito, ou seja, a gente não está falando aqui de meia dúzia de pessoas, nem de 100 pessoas, nem de 1000, muito mais, talvez, né? Porque se a gente pensar que quando eles saem do Egito são 600 mil homens de 20 a 60 anos, e aqui a gente está falando já, quando Yosef tem 110 anos, ou seja, eles já estão no Egito, eles foram com 39, então já estão aí façam as contas, 81 anos, é isso? 81? 71 anos no Egito, e eles se multiplicaram muito, como a Torá já falou, ou seja, já é uma galera. Eles vão ficar mais 130. Eles vão ficar ainda depois de Yosef, mais... Até 210, não? Até 210 anos. Então vão ficar ainda mais 140 anos, isso. Quer dizer, já foi 1/3, né? Passou de 1/3 já do tempo do Egito. Então falou Yosef para os irmãos: Anochimet, eu vou morrer. Vai Elohim pakod efkod etchem. Porém Deus vai salvar vocês, vai redimir vocês. Como assim? O que está acontecendo aqui? Deixando claro, e vai fazer vocês subirem para a terra de Israel, para Eretz Canaã, ou seja, Deus vai fazer vocês voltarem para lá, né? Azot, para essa terra, terra de Israel. Vai fazer vocês subirem dessa terra, ou seja, do Egito. E olha como é interessante, como Yosef não consegue mencionar aqui, eu notei a palavra Egito no dia, dessa terra. Né? Porque vai Yosef ben Mitzrayim, passou 60 anos, vai salvar vocês dessa terra, né? Dessa terra, Azot. E lá, para a terra que jurou para Abraham, Yitzhak e Yaakov. Porque eles não podem sair e morar na terra de Israel? Deus precisa redimir e prometer antes de morrer. Olha, galera, a última coisa, mais importante. Deus vai salvar vocês. Porque eles são escravizados? Ainda não. A gente sabe que não tinha nenhuma escravidão. Até Yosef morrer, os irmãos morreram, não tinha escravidão. Ou então eles não queriam, mas então por que não foram? Alguns foram, ninguém foi. E são para que essas últimas palavras?
Vayashba Yosef el Bnei Israel. Não só ele falou, agora ele jurou. Ele fez jurar, né? O povo de Israel. Agora está falando aí do Bnei Israel. Engraçado, Lemor, dizendo: Pakod efkod Elohim etchem, ou seja, eu juro que Pakod efkod Elohim etchem, Deus vai salvar vocês. Ve'alitem et atzmotai mizeh. E vão fazer subir os meus ossos daqui. Não de Mitzrayim, mizeh, daqui. Ele não fala Mitzrayim. Ou seja, Deus vai... Eu juro para vocês que Deus... Não, juro, desculpa. Me jurem que quando Deus salvar vocês, vocês vão levar os meus ossos juntos. Ou seja, o meu túmulo, eu quero ser enterrado lá. E a pergunta é por quê? Não podia fazer igual... Se para o pai o faraó deixou, por que para ele não? Não muito mais? Ele pode escolher onde ele... Pô, vai ser enterrado perto do meu pai. E ele nem tenta, né? Diferente do pai que... Ou seja, ele nem tenta. Diferente do pai que ele vai lá, por favor, aqui ele já nem dá o direito de tentar. Porque sabe que não era possível. Já não era mais possível ir para Israel. Ou seja, aqui com certeza você vê assim, eles estão fechados, estão presos de alguma forma, que precisa dizer que Deus vai salvar eles daqui e levar para lá. Vayamot, o último versículo, Vayamot Yosef ben 110 shanim, e morreu, então, Yosef por 110 anos, Vayahantuto, e mumificaram ele, Vayasem Baron bemitzrayim, e colocaram no Aron, ou seja, no caixão, ou no armário, no baú, no Egito. Pode ser que o problema não Hazak venit hazek, tem que terminar Bereshit, né? Hazak venit hazek. Vai. Pode ser que o problema não era o Paró, mas era Eretz Israel, talvez tivesse outro povo lá que os judeus falavam, não tem como a gente ir para lá. Talvez estavam com medo de voltar para Israel. Mas o que a gente viu na outra aula é que eles acabaram do Jacob, foram lá, a princípio teve guerra e eles ganharam. O Yosef podia chamar o exército Mitzri para ir lá e guerrear, como a gente vai ver lá em Bamidbar, que assim foi feito. Tiveram guerras que Yosef travou em Israel. E conquistou o território de Israel enquanto ele era rei do Egito. A gente vai ver isso daqui a alguns anos. Daqui a uma década. Agora. Né? Mas não é isso, a princípio. Porque a força militar Yosef tinha. Mas então aqui, e o que é isso então? Colocaram num arono no Egito. O que é isso? Botaram num caixão. Sarcófago. Ou seja, embora enterraram ele, a gente sabe que judeus não são enterrados dentro de um caixão, num arono, no armário, e sim totalmente em contato com a terra, né? Assim é o costume judaico, e não num caixão. Então, por que o Yosef botaram num caixão? Tá bom, ele está mumificado, logo preserva o corpo. Mas por que dizer no caixão? No Jacob não está dizendo, foi mumificado e colocado num caixão. Então, a princípio, botou no caixão para guardar o corpo dele, para quando saísse de Israel, levar. Ou seja, é um lugar de manutenção, esqueci, fugiu a palavra, de armazenar o corpo dele. A gente sabe que está aqui, ou seja, um lugar especial. Calma, especial para quando precisar, que é o caixão dele e tal. Porque mumificaram, a princípio, é uma forma do Yaakov de alguns motivos. Então aqui, porque talvez porque a pessoa que é importante no Egito é mumificada, quer dizer que tem valor. É mumificado, então ele era um mais importante, óbvio que ele ia ser mumificado, mas botaram no sarcófago, mas aqui tem a resposta também, mumificaram para enterrar em Israel. Não sabe o quanto tempo eles vão ficar, então aqui tem a resposta, para durar até que vá para Israel e seja enterrado, tá? Então botaram no Aron, engraçado que Bereshit acaba com as palavras, Baron Bemitzrayim, assim, né? São as últimas duas palavras de Bereshit. E morreu Yosef, e mumificaram ele e colocaram num caixão no Egito. E não em Israel. Tanto que ele fala, por favor, jurem, me levem para Israel. Diferente do Jacob, por favor, jurem, não me enterrem nem um segundo aqui, eu quero ser enterrado lá. E Yosef já fala assim, jurem, deixa eu aqui, mas quando vocês saírem, me levem junto. Então, essa a gente leu rápido, acabou, brincadeira. Viu, terminando, chegamos no final. E vamos agora tentar entender um pouquinho. Isso a gente já viu tudo isso, já estamos aqui. Vamos primeiro então entender
essa palavra pakod ifkod etchem, que acho que é a palavra mais importante aqui, o que ele fala, né? Vai salvar, vai redimir, Deus vai salvar vocês, porque é repetido, pakod ifkod. Então, aparece essa palavra em algum outro momento na Torá? Essas palavras? Pakod ifkod. Sim, Bishalá, ou seja, aparece mais pelo menos em Shemot 3 vezes aparece, tá bom? Primeira, logo em Moshe, vamos lá, eu anotei aqui já os versículos para não perder muito tempo. Pergunta onde eu anotei. Aqui. 3:16. Vocês não estão com Shemot, né? Êxodo. Cadê os capítulos? Tem Bereshit. Aqui. Três 16. Aí está falando de Moshe, capítulo 3 é quando Moshe está apacentando o rebanho, vê a sarça ardente, fala com Deus, e Deus falou, vai salvar o povo no Egito. Aí no versículo 16... Aqui, 13. E Moisés disse a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disse, o Deus de vossos pais enviou-me a nós. Ou seja, galera, eu vim salvar vocês. E eles dirão para mim, qual é seu nome? Vão perguntar, qual é o nome de Deus? Né? Assim dirás, e o que direi a eles? 14. E Deus disse a Moisés, serei o que serei, né? Não vamos entrar nisso. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei, enviou-me a vós. 15. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Eterno, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós, este é meu nome para sempre, este é meu memorial para todas as gerações. 16. Vai-te, junta os anciãos de Israel e diz-lhes, ou seja, agora é prático, vai lá, chega no Egito pela primeira vez, junta todos os anciões e diz para eles, o Eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu para mim dizendo, tenho nos visitado e vi que vos está sendo feito no Egito, e tenho dito, eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra de Cananeu, ou seja, calma aí, cadê em hebraico, né? Aqui, passou desapercebido aqui em português, mas ler Ve'asaf Tziknei, vai lá junto aos anciões de Israel, Ve'mata Alehem, Hashem Elohei Avoterhem, Deus, o Senhor dos antepassados, dos patriarcas, Neirei Elai, passou para mim, Elohei Abraham, Yitzhak e Yaakov, Lemó, dizendo, Pakod, Pakad etchem ve'et Yasul Lachem b'mitzvah, ou seja, Pakod, Pakadet. Ou seja, então ele fala, Deus, vai lá, Moshe, vai lá, o que eu vou falar a eles? Fala, que Deus falou para mim, Pakod, Pakadet. E ele vai fazer vocês subirem da terra do Egito. Ou seja, aqui pela primeira vez, pela primeira vez que Moshe fala com Deus, ele fala, o que eu falo para eles? Aquilo que Yosef falou lá atrás. Aí depois, no próximo capítulo 4, 31, que é quando Moshe ele vai lá, né, executar o que Deus falou. Vai ele Moshe e Aharon ve'asfu et kol ziknei bnei Israel. Foi Moshe e Aharon juntaram todos os anciões de Israel. Vai daber Aharon et kol advarim asher diber Hashem el Moshe. E falou Aharon todas as palavras que Deus falou para Moshe, porque Aharon que foi o porta-voz, né? Vai asotot leinei ha'am. E fizeram os sinais na frente do povo. Vai amen ha'am. E o povo acreditou. Ou seja, logo de manhã, acreditou. Tá bom. Mas meu, por quê? Porque ouviram que Pakad Hashem de Bnei Israel porque ele falou que Deus Pakad Bnei Israel. Ou seja, o que fez eles acreditarem quando ele falou, Deus falou que Pakad vai salvar vocês. Falou Pakad? Aí acreditaram. E aí se curvaram, então vamos te dar essa chance. A gente vê que o que você falou é o que Deus fala para Moshe e o que faz o povo acreditar quando Moshe chega. De primeira, já acreditam. Aí depois mais para frente, que é versículo 13, já é no Bechalá, quando estão para sair do Egito, depois da morte dos primogênitos, né? Versículo não, no capítulo 13, como é que eu estou em números levíticos? Aqui 12. 13, versículo 9. Aqui. Eu não consigo me achar nesse... Aqui. 9. Aqui.
Não, não é 13. Não é aqui, calma. Eu anotei 13, 9, mas não é não. É em Bechalá, onde? Aqui, antes. Onde é o Bechalá? É qual capítulo? Esse aqui não está dividido em capítulo? 13. Ah, 13 mesmo, né? Passou que é 19. Ah, Bechalá. Ah, 19? Boa. Passou que é 19. É, isso. Ou seja, vai em Bechalá Paró, quando então o faraó ele manda, né, o povo de Israel para sair, porque realmente permite por sair, né? E eles dão a volta, né, pelo Yam Suf, não importa, vai cá Moshe, aí falando 19. Vai cá Moshe Tatzmot Yosef, e Moshe então pega os ossos de Yosef. Ou seja, isso que Yosef faz os irmãos jurarem, Moshe que realiza, né? Ele pega os ossos de Yosef e morre com ele. Que esbia, porque foi jurado, et Bnei Israel, porque ele fez jurar Bnei Israel, ele é dizendo, Pakod efkod Elohim etchem. Deus vai salvar vocês, velitem etatzmotai mizeh etchem. E vai tirar os meus ossos daqui. Vai isso me socorro. Ou seja, no momento que realmente isso se concretiza, o Moshe fala, então eu tenho que fazer o que Yosef. Aí vai Moshe e pega os ossos. Ou seja, o que Yosef falou aqui está acontecendo agora. Lá está acontecendo aqui, né? Então seria onde aparece. Então, Pakod pode ser, então, aqui o Balatur dá algumas explicações. Primeiro que ele fala, eu vou morrer, mas Deus vai salvar vocês. O que quer dizer? Eu vou morrer, mas Deus vai salvar vocês. É o seguinte, olha, eu vou morrer. Eu não consegui. Ou seja, toda a minha estratégia, tudo que eu fiz, minha estratégia política, era conseguir, antes de morrer, salvar vocês e levarem de volta para a Terra de Israel, porque foi eu que trouxe. Certo? Foi eu que falei, venham. Era eu que tinha que fazer vocês voltarem. Tentei. Eu vou morrer. Não vou conseguir. Mas Deus, que não morre, ou seja, mesmo que eu vou morrer, então, mas você é o único poderoso. Depois não vai ter ninguém tão poderoso como você. Se você não conseguiu, muito menos qualquer um agora, porque ninguém vai ter tanto poder quanto você, que é o vice-rei do Egito, que salvou o Egito todo. Tudo. Então, quem mais? Então não se preocupem, porque Deus vai salvar. Deus fez essa promessa para Abraham, Isaac e Jacob. Eu não consegui, mas sabe que Deus vai salvar. Ou seja, era uma situação que Yosef já não conseguia, e se Yosef não consegue, ninguém vai conseguir, então ele faz, Deus vai salvar. Deus sabe, Deus prometeu, Deus vai salvar. O Brit Ben Abetarim que ele fez com Abraham, né? Tudo mais. Então seria uma explicação. Eu sou mortal, mas Deus vive para sempre, Ele vai salvar vocês, né? Ele fala assim, da mesma forma que eu reinei por 80 anos, virá alguém que com 80 anos vai salvar vocês. Moshe Rabbeinu, com 80 anos vai para o Egito. Isso é só, não que é a explicação do pastor, né? Ele fala aqui, não sei direito, que efkod vem da palavra de faltar, ou seja, de estar faltando. Então quer dizer que Deus vai salvar vocês antes do tempo estipulado. Qual era o tempo estipulado? 400 anos. Vai salvar vocês antes, né? Que seria 190 anos antes, que só ficou no Egito, 210, como foi dito. Você vê a gematria, numerologia, como você gosta, de efkod, 190, se eu não me engano. Efkod, 180, tá? Então seria isso, ou seja, vai subtrair 190 anos de você. Ou seja, vocês não vão ficar 400 anos, 210, tá? Mas é só uma alusão, não que é isso que ele falou, tá bom? Outra explicação seria assim, Pakod, efkod, assim, Pakod, Deus vai salvar vocês. Efkod seria Deus vai me salvar. Com Aleph no início, né? Ou seja, me salvar. Ou seja, Deus vai salvar vocês. E quando Ele me salvar vocês me salvem. Como vocês podem me salvar? Levando meu corpo daqui e enterrando lá. É a forma de eu me salvar. Tá? Então aqui a gente fecha uma história que não sei se as pessoas conseguem entender o valor do que foi fechado aqui. Então vamos ter que lembrar desde o início qual é toda a trama que Yosef está metido aqui na história. Seguinte. Yosef, com 17 anos, ele tem sonhos revolucionários. Esses sonhos não necessariamente são proféticos. Coisa que incomoda e estremece a base da paz familiar, com todos os irmãos, e ainda com o pai assim, tipo, o que meu filho está fazendo aqui, certo? O que é o que estremece? O sonho dele. O que é o sonho dele? Eu estou com meus irmãos,
colhendo trigo no Egito, e todos os trigos vão se curvar para o meu trigo. Certo? O que isso quer dizer? Os irmãos falam, a gente é pastor. Aqui Israel não é a terra do trigo. Onde a gente mora em Hebron é a terra do trigo. Porque ele tem um sonho, tem que contar para todo mundo que os trigos dos hoje vão ser o trigo dele, se nem é nosso ramo, nem nada. A gente é pastor, aí já remonta o quê? De Caim e Evel. O Caim, trigo. O Evel, pastor. O Caim mata Evel. Esse negócio da agricultura, do trigo, não vai muito bem. A gente é pastor, de paz, tranquilo e tal. A pessoa que é da agricultura é revolucionária, quer mudar a terra, quer, né, fazer acontecer. Pastor, não, mais para cá, tu tá bom, importante são as virtudes e tal, viver bem, harmonia, tranquilidade. E eu servo no meio da tranquilidade, quando eles já voltam de Israel depois de Lavan. Agora, ótimo, estamos em Israel. Aí fala, não, trigo, vamos plantar trigo. Onde planta trigo? Onde se planta trigo é a terra do trigo. Qual é a terra do trigo? O Egito, perto do Nilo. Lá tem trigo. Lá no Egito cresce muito trigo. Querendo dizer o seguinte, a gente vai trabalhar com trigo no Egito. E vocês vão estar trabalhando comigo e os seus trigos vão se curvar para o meu. O meu vai ser o mais importante. Ou seja, vamos juntos trabalhar no Egito em prol da economia, né? Trigo, alguma coisa assim, em prol, talvez o trigo é a analogia ao pão, e falando lá nos profetas que não é só com pão que vive o homem, é da palavra de Deus. Ou seja, vamos para a terra que tem seca, ou seja, que é o Egito, seca espiritual de Deus, e vamos lá plantar trigo, vamos lá salvar o Egito. A gente viu isso. Já, e como todo aspecto de salvador do Egito, como os egípcios viam Yosef como alguém que veio salvar a gente estudou tudo isso, a continuidade, e o faraó também reconhecendo Yosef. Então vamos lá. Aí depois o segundo é que as estrelas, o sol e a lua vão se curvar para mim. E a gente viu que a forma que é dito, né, que na verdade é o sol, a lua e as estrelas. A gente vê que a sequência do escurecer tem o sol, depois aparece a lua e depois aparecem as estrelas. Ou seja, o sonho dele é o movimento de ir para o exílio. E lá no exílio, vocês vão, e o meu pai, e vocês vão se curvar para mim. Ou seja, Yosef, ele sonha que a gente vai para o Egito. Ou seja, agora que a gente voltou para Israel, a gente acha que nunca mais vai sair daqui, que a galuta, o exílio, a gente já cumpriu na casa de Lavan. E agora a gente está tudo pago. Tanto que logo depois vai Yeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv. Aí fala, sabe de quem mais que conta tranquilidade? O faraó, desculpa. O Yaakov e os filhos achando que agora chegou o Mashiach. Aí vem Yosef com 17 aninhos e fala, o mais novo, né? Olha, a gente vai para o Egito e a gente vai salvar o Egito. Nada de ficar aqui, família, só estudando o Torá. Vamos salvar o mundo inteiro, porque a gente já está bem aqui. Vamos sair para o mundo e salvar o mundo. Parecido com coisas que, quando o Yaakov ele foge, né, e vai para o poço onde encontra Rachel. A primeira vez ele vai para um outro povo, né? E a primeira palavra que ele fala para os outros é Rai, meus irmãos. Vocês são meus irmãos? O mundo é irmão, vocês, né? Somos amigos. Primeira coisa. Depois Shalom Lachem, vocês têm paz? Né? Primeira coisa, ou seja, temos paz, temos respeito, podemos conviver, né? A gente vai ver que no Egito. E Yosef tem o mesmo sonho, né? O Abraham, quando tem seca, ele vai para o Egito. Por que vai para o Egito? Porque é a maior cultura da época, vão influenciar o Egito. Então essa ideia de influenciar o Egito, que é a maior cultura da época, ou seja, só na maior cultura, a maior potência da época eu consigo influenciar o mundo inteiro, e não aqui em Israel, é o sonho de Yosef. E os irmãos são contra isso, principalmente Yehudá falando, não, a gente tem que trabalhar aqui em casa. Aqui em casa a gente vai poder influenciar o mundo inteiro. E eles acham que o sonho de Yosef só vai causar problema e desgraça para a família de Yaakov, e acabam então achando que ele é uma massa podre, no final vendem ele, quer dizer, vão matar ele, quando vão matar ele, vem o Yehudá e fala assim, negócio, por que a gente vai derramar à toa o sangue do nosso irmão, né? Vamos mandar para onde ele quer, não tem caravana que vai vender para o Egito? Vamos transformar ele lá em escravo, ele vai para o Egito. Não é no Egito que ele quer, é o Egito que ele vai. No final ele consegue chegar onde ele queria, no Egito. Mas não queria como escravo, nem vendido pelos irmãos. E sim, ele queria que os irmãos fossem junto com eles e todos trabalhassem juntos, plantando trigo no Egito. No final ele é escravizado, sozinho, sem os irmãos, e no final, através do trigo, através da fome, através do plano econômico dele, ele vira o rei do Egito. Porque o faraó entende o que Yosef quer e fala, então vem comigo, vamos juntos salvar o Egito.
E aí, quando ele tem o plano econômico durante a fome, seca e tudo mais, que os irmãos voltam e tudo mais, Yosef lembra da casa do pai, ele vê os irmãos lá, né? Quando os irmãos vêm, ele vê a casa do pai e fala, e Yosef lembrou dos sonhos, ou seja, até então que ele teve os filhos, falou que eu esqueça a casa do meu pai, ele lembra dos irmãos e lembra do sonho e fala, caraca, tem o sonho, não sou eu sozinho, meus irmãos têm que estar aqui comigo, para concretizar o meu sonho. No final, ele manda todo mundo, ele faz a paz com os irmãos e manda todo mundo, inclusive o pai, para o Egito. Pronto, agora chegou no meu objetivo. Agora a gente vai salvar o mundo inteiro. A minha família, com o meu pai aqui, vamos salvar o mundo inteiro. Durante o plano econômico, ele só não muda, não é só a economia que ele muda as pessoas de lugar, ele manda as pessoas fazerem Brit Milá, como a gente viu, porque ele entende que a melhor forma de você mudar a cultura é através da economia. Né? Você mexer na economia, você muda tudo. Né? Você muda a cultura, muda o ensino, muda tudo. Ou seja, ele tendo poder, a chave da economia, ele pode mudar o mundo inteiro. E Yosef, então, junto com o plano econômico, tem um plano cultural, e ele muda os lugares onde moram. Aqui as pessoas moram aqui, fazem idolatria, são muito idólatras, então vamos deslocar eles e separar eles do lugar onde eles fazem idolatria. Vai morar lá, vai morar aqui, não sei o que lá. Porque aí todo mundo também morando em lugares diferentes pode construir uma cultura nova. Casas novas, pessoas novas, comunidades novas, através do Yosef, controlando o que aí façam Brit Milá e por aí vai. E aí a gente consegue botar o pacto que Deus fez com Abraão para o mundo inteiro. E nisso, então, vai despertar a ética, os valores, e nós, judeus, eu como posso influenciar esse povo aos valores de Abraão, Yitzhak, Yaakov, nossos patriarcas, e assim todo o mundo inteiro vai ser bom. E vai ter uma hora que os egípcios vão falar, obrigado, hebreus, que fizeram a gente ser um povo melhor. E vão agradecer a gente. Uma coisa que o Rav Hirsch fala sobre os alemães antes da... décadas antes do Holocausto. Um dia os alemães vão dizer, obrigado, judeus, por ter transformado a gente em pessoas melhores, e eles vão nos agradecer. Né? Mesma coisa. E Yosef faz a mesma coisa aqui. E aí, então, ele faz o plano lá econômico ao extremo, totalmente comunista, tira toda a propriedade para ficar tudo no poder dele, para mudar culturalmente a população egípcia. E traz os irmãos, faz as pazes, vem o Yaakov e tudo mais. E aí, quando os irmãos estão para vir, a família está para vir, as 70 almas estão para descer para o Egito, ele fala assim, cara, agora eu tenho que... Calma aí, agora o Egito está bem, mas eu preciso agora preservar essa família. Porque e se essa família se assimilar ao Egito, em vez do Egito se assimilar a essa família? Que é o que eu pretendo. E aí falou, aí ele tem todo o plano com a família. Família, vocês vão ter que morar em Goshen, que é um lugar separado, fora da metrópole, mais reservado, pacato, pão para pasto. Vocês vão ter que trabalhar com pecuária, né? Vocês vão ter que ser pastores, pastor bucólico, o pastor não tem tantas vontades materiais, tem tempo livre para refletir sobre Deus, sobre valores, não é alguma coisa tão do dia a dia. Então, vocês vão ter que dizer para o faraó que vocês são pastores, sempre trabalhando com isso, para ficar lá tranquilo, Torá, mitzvot, estudando, por aí vai. E aí, quando os irmãos vão falar com o faraó e falam, ele vai tentar trazer vocês para a política. Porque se eu sou bom, mas entendem que meus irmãos também são bons, vão tentar trazer vocês para a política. Vocês não podem ter contato algum com a política. Vocês não podem sair de Goshen, vocês têm que morar lá em Goshen. Acabou. Não vão para as outras terras, não se misturem com o Egito, para não se assimilarem ao Egito. Então ele começa a ter todos os planos para como essa família não se assimilar. E, em comparação, eu começo o plano assim, e como a minha família pode sair daqui depois? Né? Por dois motivos. Um, pela origem da família, né, de Abraham e Jacob, mas isso a gente não sabe quão Yosef se importa nessa altura do campeonato, naquela altura do campeonato, em relação a voltar para Israel. Mas por outro motivo, tem que sair daqui. Por quê? Porque agora a gente está na mão do governante, do faraó. Agora o faraó é meu amigo. E eu devo tudo ao faraó. O que ele manda é lei. E se vier um faraó Hadash novo, com decretos novos? E aí? É uma armadilha. A gente está numa sinuca de bico. A gente já está subjugado. Então, como a gente consegue manter a nossa liberdade para pensar como a gente quiser, para agir, para ter uma sociedade como a gente quer e poder sair quando a gente quiser? Tem que ficar em Goshen, separado, não vão para a política, tal. E eu fico aqui na política e eu resolvo as pontas. Eu resolvo as coisas. Chegam os filhos, depois Yaakov morre, eles começam a se multiplicar e a terra se preenche deles. Ou seja, eles saem de Goshen. Falam, aqui é muito pacato, eu quero
ir na metrópole, eu quero no shopping, eu quero nos teatros, né? Midrash fala que é, já encheu, vai malear de Sotam, a terra se preencheu deles, se preencheu com teatros deles, ou seja, os judeus, todos os teatros, todas as academias, todos os centros culturais eram os judeus que iam, né? Porque são as pessoas de cultura que querem ter intelecto, desenvolver, ou seja, a elite cultural começou a ser os judeus. Porque a gente vai ver já em Shemot, que vai começar a incomodar os egípcios. É esse ponto. Tem Midrash, fala, quando Yosef morreu, pararam de fazer Brit Milá. Então a gente começa a ver que por ter saído daquele bairro, daquela cidade, saído de ser pastor, começou a trabalhar onde? Perto do Nilo, com agricultura, com trigo e tal, eles começaram rapidamente a se assimilar aos egípcios, e não os egípcios a se assimilarem. Ao contrário, o quanto o povo judeu de hebreu influenciou o Egito nos valores de Abraham e Jacob. Zero. A gente vai ver em Shemot como rapidamente o Egito vai perder o Tselem Elohim, né? A imagem de semelhança de Deus que tem no ser humano. Vai jogar crianças no mar, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Na próxima série que a gente começar. Como muito rápido, né? Quando querem, vão... Ou seja, nada deu certo. E aí você falou, caraca, eu tinha aquele sonho jovem, 17 anos jovem, achando que vou mudar o mundo inteiro. Muito parecido com o que a gente estudou sobre Esav, que queria mudar o mundo inteiro e tal, mas ele não tentou, Yosef era tzadik e o Esav era Shá. E ele falou, cara, tudo que eu queria tá errado. Meus irmãos estavam certos, era para ter ficado lá. Era para a gente ter voltado o mais rápido possível. Eu não consegui controlar as coisas. Ou seja, depois de 110 anos, ele sabe que ele fracassou. E ele sabe que não tem mais como resolver a situação dos judeus. Ou seja, tudo que eu tenho não tem como. Já não, as coisas estão se deteriorando, muito piores, cada ano está pior. O inevitável vai acontecer e eu não vou salvar eles, eu vou morrer nessa, vou ficar aqui e nem vou poder ser enterrado lá. Quando a gente vê que quando o Jacob vai falar, me enterrem lá, ele está mostrando, o que é o importante? Lá. Né? Saibam que lá, vocês têm que voltar. E Yosef, então, que até então era, vamos no Egito, vamos salvar o Egito, antes de morrer, ele fala, gente, a última coisa que eu penso, eu sei que nem dá mais para me enterrar lá, mas, por favor, Deus vai salvar vocês. E quando salvar, me enterrem lá. Ou seja, enterrar Yosef na terra de Israel é a tshuva de Yosef. Começou com 17 anos. É tipo, eu errei a minha vida inteira, tudo que eu pensei que eu estava salvando o mundo, nada deu certo, e a única forma de eu consertar, a única forma de eu influenciar vocês é que vocês tenham o compromisso e jurem que um dia vocês vão sair daqui. Saibam disso. Um dia vocês vão sair daqui. Mesmo que pareça que não, mesmo que vocês não queiram sair daqui. Não estão querendo. Um dia Deus vai tirar vocês daqui. E quando esse dia acontecer, me levem junto. Porque vocês precisam entender que, na verdade, pelo menos no final da vida, o meu coração e a minha cabeça sempre esteve lá. E é lá que a gente pode influenciar o mundo. É lá que a gente pode ser um povo. É lá que a gente consegue se conectar com a Merata Marpelá, né? Com Abraham, Yitzhak, Jacob, onde estão enterrados nossos patriarcas. É a terra onde pertence, é onde estão nossas raízes. E não aqui. Então essas são as últimas coisas e termina Bereshit assim. Né? Bereshit é tipo Yosef, por favor, tudo que eu fiz deu ruim. Me enterrei lá. É a única coisa que eu posso fazer de bom agora por vocês. Eu não consegui proteger vocês, a gente vai ver isso. Enquanto eu vivi, sim. Economicamente eu não vou conseguir. Porque quem disse que o faraó vai aceitar bancar todos vocês futuramente? Eu não consegui proteger. A segurança de vocês eu não tenho mais, e nem a identidade de vocês eu não tenho como assegurar. Não tenho como segurar nada. Porque quem assegura é o faraó que manda no Egito, não sou eu. Os egípcios mandam aqui no Egito, a gente sempre vai ser uma minoria, não importa se a gente está se multiplicando muito ou não. Como está escrito em Shemot, vai Yakutsu Mipnei Mitzrayim, né? Que os judeus eles eram como um espinho nos olhos dos egípcios. Quando os egípcios olhavam para os judeus, como se fosse uns. O que esse povo está fazendo aqui? Aquela minoria que não é mais tanto minoria assim? O que é? Ele ganhou minha vaga na faculdade? O que esse povo está fazendo aqui? Aqui a gente é minoria. E a minoria se assimila, que é o milagre judaico, né? Como um povo no exílio 2000 anos não se assimilou. É um milagre, mas então fala, Deus vai salvar vocês. E quando salvar, me salve. Yosef termina a vida dele com uma mensagem de esperança. Deus vai salvar vocês. Se a gente for entender pelo que está escrito na Torá e pela história, Bereshit não tinha que acabar aqui. Ele tinha que acabar no final do próximo capítulo
do Rumash, ou seja, no final do primeiro capítulo, pelo menos, de Shemot, que é tipo, Yosef morreu, eram 70 almas, e aí veio um rei novo, escravizou os judeus e tudo mais. Aqui acaba a história, aqui acaba ali. Os judeus escravizados, é o final do ciclo lá. Mas mas a Torá, ela escolhe, não. Deixa isso para o início do livro da salvação. Que vai vir Moshe, vai salvar e Deus vai salvar. E a gente vai interromper a história no meio e aqui vai se fechar. Porque a gente vai fechar com Yosef morrendo, dizendo para o povo, vocês serão salvos, tenham esperança, que um dia vocês vão sair. Como Yosef sabe que um dia eles vão sair? Porque o faraó falou isso para... O faraó, desculpa, de novo. O Jacó falou isso para ele, só para ele, não para os irmãos. Antes de morrer, o Jacó falou, olha, Deus vai salvar vocês um dia. Porque, como o Jacó sabia, porque teve uma profecia, que ele ia só ver Yosef voltar, e aí na profecia fala, não, você vai morrer lá e Yosef vai fechar seus olhos. E aí então, Jacó, antes de morrer, ele quer contar e revelar para todos os filhos a Harit Yamim, o que vai acontecer no final dos dias. O que quer dizer o que vai acontecer no final dos dias? Os sinais da salvação. Quando que vocês vão conseguir identificar quando que vocês têm que sair do Egito. Mas aí se oculta dele, né? A profecia, ele dá as brachot para os filhos. Aparentemente, alguns comentários vão dizer isso, é que para o Yosef ele conta um sinal, que é o Pakod, Efkod, Etre. Para Yosef ele conta. E Yosef, então, quando vai morrer, ele conta para todo mundo. Interessante que Yosef, antes de morrer, ele tinha que fazer jurar os filhos dele. Filhos, quando vocês saírem daqui, me tirem. Mas aí não faz os filhos jurar, mas sim Bnei Israel, todos os filhos de Israel, ou seja, todos os irmãos e família dos irmãos. Porque agora não é só uma questão da minha shevet, né, da minha tribo, ou seja, da minha descendência. E sim, todo Israel vai ser salvo. E só vai ser salvo se comportar como Bnei Israel, como filhos de Jacó. E não como os filhos de Yosef, os filhos, né, mas sim como Bnei Jacó. Ou seja, ele faz todo mundo jurar, porque a mensagem é para todos os filhos de Jacó. Um segundo. Já falamos. Então Yosef, a gente Moshe vai tirar o Aron de Moshe no Egito. A gente sabe que quando forem construir um Mishkan, vão levar o Aron a Brit, e falam então, que levavam o Aron a Brit e o Aron de Yosef um do lado do outro, porque é como se fosse que o Yosef é como se fosse a Torá, ou seja, que é essa ideia de vamos voltar para a terra de Israel. E dá para entender que Pakod, Efkod, Etrem, como fala o Gaon Mivina, ele se refere também à questão de Pakod, Deus vai tirar vocês do Egito, e Efkod, e vai levar vocês para a terra de Israel. Duas vezes, uma tirar vocês do Egito e outra levar para a terra de Israel. E enquanto Yosef não foi levado para a terra de Israel, não foi enterrado. E quando que Yosef foi enterrado? A Torá conta para gente, na Torá, Taná, os profetas. O último capítulo de Yoshua, capítulo número 24 de Yoshua, é o enterro de Yosef. Ou seja, quando que enterram Yosef? Depois que saem do Egito, 40 anos no deserto, recebe a Torá, 40 anos no deserto, entram na terra de Israel, guerras em Israel, conquistam Israel, separam as heranças, as tribos, cada tribo fica boa, cada uma está em paz no seu território, aí todos se reúnem em Israel, antes de Yoshua morrer, e enterram Yosef. Querendo dizer o seguinte, o Pakod, Efkod, ele só termina quando Yosef é enterrado. A salvação de Deus não termina quando o povo sai do Egito e nem quando entra na terra de Israel. Mas sim é quando cada uma das tribos está habitando com a sua família em paz na sua terra que Deus prometeu. Aí pode enterrar Yosef. Agora Yosef fez tudo o que ele queria. Esse é o sonho de Yosef, né? O sonho verdadeiro não, é o que a gente vai falar aqui. Como fala também o Gaon Mevino, ele vai falar o seguinte: Pakod Efkod. O que é Pakod Efkod? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Pakod é a salvação do Mashiach filho de Yosef, e Efkod é a salvação do Mashiach filho de Davi. Ou seja, que Yosef, o que é o Mashiach ben Yosef? Não é o Yosef, é o contrário do Yosef. Quer dizer, que tinha Yosef tinha a visão que a gente falou, que é todo mundo para o exílio e salvar o mundo. E o Mashiach ben Yosef, quer dizer, é o conserto do Yosef. É aquele que vai consertar os caminhos de Yosef. E os caminhos de Yosef consertados só é no dia que realmente eles enterram Yosef. E onde eles enterram Yosef? Em Shem. O que é Shem? É o primeiro território que Yaakov compra em Israel quando ele volta de Labá, certo? E é lá que ele é enterrado a princípio. E segundo, é o lugar onde ele é vendido pelos irmãos em Shem, porque ele é vendido e vai para o Egito.
E no final ele fala, ó, e vocês vão jurar, Bnei Israel, que vocês vão me enterrar na cidade que vocês me venderam. Isso é um conserto também para os irmãos. A gente tirou ele de Israel e levou para o Egito, coisa que a gente nunca tinha que ter feito. A gente tem um compromisso de trazer ele de volta para casa. Número 1. E número 2, é o lugar onde tudo começa a desencadear para o exílio do povo de Israel. Certo? Que é vendido para o Egito, aí por isso a família vai, no final escreve lá, e quando voltam, então agora a gente consertou toda a exílio. Agora realmente teve a Geulah completa. A gente voltou para Israel, temos o nosso território, dividimos a tribo, cada um está vivendo com a sua família, agora vamos enterrar em Israel. E aqui, então, com o enterro de Yosef, completa talvez toda a história do exílio, que isso só vai terminar no final de Yoshua. Né? Como falam que a princípio o Tará tinha que ser só o Chumash, os 5 livros de Yoshua, acabou. Não tinha que ter mais. Pronto, completo. Então a gente vê que o final de Yosef é a raiz de Mashiach ben Yosef, do concerto de Yosef. O que é o Mashiach ben Yosef? A gente já deu umas 2, 3 aulas sobre isso durante todas essas aulas, mas a princípio o Mashiach ben Yosef ele tem 4 funções. Vamos ver se eu anotei, melhor do que de cabeça, né? Para não pular. Quais são as 4 funções que Mashiach ben Yosef tem que fazer? Primeiro, trazer os Yehudim, o povo, o Bnei Israel, de volta para Israel. Que é o que você está falando para os filhos. Ou seja, no futuro, o que eu não conseguir, o Mashiach ben Yosef vai conseguir. Me tragam de volta para Israel. Segundo, conseguir a soberania e a independência da terra de Israel. Que são as guerras feitas por Yoshua para conseguir a soberania e independência daquela terra e o governo, né, o Estado, sendo controlado por Bnei Israel. Terceiro, é que esse Israel, que o povo de Israel saia de Galut, ou seja, e esteja em Geulah, quer dizer que faça parte do cenário mundial. Seja uma cultura em Israel, diferente do que Yosef achava que a gente como indivíduos tem que influenciar o Egito, porque a cultura egípcia que influencia o mundo, a cultura hebreia na terra de Israel, de Bnei Israel, que tem em Israel influencia o mundo inteiro como nação, e não como indivíduos. Né? Essa nação tem que estar no jogo internacional, tem que falar na ONU, tem que falar com todo mundo, ou seja, trazer de volta para o palco da história o povo de Israel que está sumido já há 2.000 anos. Né? E outros povos, outras religiões usam o nosso nome para o que eles fizeram, né? Tipo a cultura ocidental, judaico-cristã. Não tem nada de judaico, é cristã. Não é judaica, é só cristã. Por aí vai, né? Não, existe o judaísmo. Vamos começar a falar que é o judaísmo, coisa que ainda hoje é difícil. Que é o intuito das aulas, né? O que é o judaísmo? O que são os valores judaicos? Por aí vai. Essa é a terceira coisa. E a quarta coisa... são 5, tá? A quarta coisa é fazer com que a sociedade de Bnei Israel em Israel, ou seja, a sociedade israelense, volte a se comportar com os valores de Avraham Tzakov, seja de forma ética, mussari, né, virtuosa. Ou seja, que perca toda a influência. A gente fala na Gala de Pessa que a gente fala que na Gala de Pessa que os egípcios nos fez tornarmos maus. Né? A influência da cultura dele fez a gente virar pessoas mais. A Galut faz isso, o exílio faz isso, né? A cultura, a filosofia e tal, faz a gente virar, ou seja, tem uma questão de purificação quando chega em Israel, com a cultura florescendo israelense de Bnei Israel, onde está enterrado Avraham Tzakov, começou a influenciar por décadas, séculos, até que a sociedade se comporte com a cultura digna, né? do povo que mora na terra de Israel. Que é por isso dessa cultura que não é digna que os outros povos saíram da terra de Israel, como fala na Torá. E a última coisa, que é o papel de Mashiach ben Yosef, isso tudo antes de chegar a Mashiach ben David, é trazer a união entre todo o Bnei Israel, que é o que a Torá vem contar. Como Yosef consegue unificar toda a família e trazer a união entre todos os filhos, uma coisa que a gente falou no passado que era impossível, o Mashiach ben Yosef tem o papel de pegar todos os segmentos do povo de Israel e trazer a união. É um povo só, tem que se respeitar, porque se não tiver união, o que vale uma nação? O que vale um Estado? Como você influencia alguém se não tem união? Não, na verdade é o político A, é o político B. Não, é a ideologia X, Y, são os grupos religiosos. Não, são os não religiosos. Não. Existe um negócio chamado Am Israel. O que é o Am Israel? Bnei Israel. É um povo composto por várias pessoas, perversos, bons, justos, medianos, religiosos, não religiosos, intelectuais, professores, executivos, economistas, pobres, ricos.
de direita, esquerda, não importa. Bnei Israel tem que se expressar, e essa expressão só vem quando um respeitar o próximo e viver em comum. Então a união que Yosef fez com a família nesse último tempo, mas lá, a união tem que ser aqui, isso também é o papel de Mashiach ben Yosef. E quando tudo isso tiver acontecido, está pronto para chegar Mashiach ben David. Qual é o papel de Mashiach ben David? Sobrou alguma coisa para ele? Sobrou? Essa é a pergunta. Sobrou alguma coisa para ele? O que sobrou? Torá. Aí vai falar, construiu Beit HaMikdash. Mashiach ben Yosef também. A parte espiritual. A parte espiritual são os valores de Abraham, Yitzhak e Yaakov. E voltar para a terra de Israel, cultura de Israel. Mashiach ben Yosef. Está escrevendo agora, a gente está nessa época. Exatamente. Tudo já estamos quase bem adiantado até. Aqui ao lado dos Goim. Então, o Mashiach ben Yosef, o que é o Yosef? Yosef, ele tinha a tendência barrut, de sair para fora, para o Egito, economia, tal, como fala, Efraim, Beamim, o Itbolelo, né? O Efraim, Ben Yakir li Efraim, né? O povo querido, a tendência dele é Itbolelo, é se assimilar, é ir para fora. E o Mashiach ben Yosef é todo voltado para o interno. Não, Ben Yosef. É o Tikkun, é o conserto. Não, tem que resolver a casa, tem que voltar para Israel, a sociedade, os valores, a união. Não tem que resolver lá fora, você tem que resolver aqui dentro. Primeiro resolve a família, resolve o povo. Isso é o Mashiach ben Yosef. O Mashiach ben David é depois. É quando você já resolvido aqui, agora você pode resolver os problemas externos. Então, influenciar o mundo inteiro a conhecer a Deus, a um caminho de virtude de Abraham, Yitzhak e Yaakov, de respeitar o próximo, de amor, de fraternidade, igualdade, liberdade, que são os valores. Isso a gente só vai ser conseguido por Mashiach ben David. Mas isso a gente só está apto depois do Mashiach ben Yosef. E é isso que Yosef errou. Que ele achou que antes da gente resolver os problemas em casa, a gente vai resolver os problemas dos outros. Na verdade, ele estava certo no sonho, porque no sonho é que todo mundo junto fosse colher trigo junto. Porém, entendam que o mastro, né, o que dá a rota, é o trigo do Yosef. E Yodá foi com ele, não é lá fora, é aqui dentro que se resolve, que é o Mashiach ben David. É aqui dentro que se resolve. Que vem de Yodá aqui dentro, a gente não tem que sair lá para fora. Mas para isso ele abriu mão da unidade, né, da união, da briga e tal, tanto que depois Yodá ele passa, a gente viu em Vaigash, como eles se reúnem juntos. E aí então os dois erraram. E no final veio o Tikkun dos dois, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. O maior Mashiach ben Yosef que existiu, pelo menos no Taná, foi David Amélia. David Amélia não é Mashiach ben David. O Mashiach ben David é o filho do David, ou seja, é o Tikkun, é o conserto de David Amélia. É fazer o que Davi não conseguiu fazer. Esse é o Mashiach ben David. É o que o Davi não conseguiu, que é o quê? Influenciar o resto do mundo, porque ele resolveu tudo em casa. Né? Davi conseguiu preparar o Beit HaMikdash, tudo mais, quase construiu, trouxe união para o povo, soberania, tal. Isso tudo, ele foi o papel de Mashiach ben Yosef. O que faltou para o David Amélia fazer, que é resolver o problema do mundo inteiro, isso é o Mashiach ben David. Então a mesma coisa nessa última redenção, Mashiach ben Yosef, e depois o Mashiach ben David. E aí, nessa hora, acredito que também muitos que estão assistindo, vai começar a pensar em nomes. Quem deve ser? Né? Quem pode ser? Tal. E aí, calma, você vai falar. E aí, a questão é exatamente aquela. É tipo, a gente falou a função, o que tem que acontecer. É igual tinha, sei lá, um pessoal numa embarcação e tinha o capitão lá do navio. E aí, o objetivo é chegar... Estavam perdidos no mar, não sei. Ou estavam em tal lugar, a gente tem que chegar no ponto B. A gente tem que desembarcar no ponto B. Aí eles vão, desembarcam, chegamos. Aí perguntam, não, mas quem é o capitão? Não importa, a gente já está ali. Né? Já estão lá. Ou seja, isso que Yaakov queria mostrar para os filhos. Eu quero dar os simanim, a Harit e a Mim, eu quero dar os sinais para vocês identificarem quando vai ser a salvação. E os sinais eu estou falando, da união, estar na terra de Israel, voltar para a terra de Israel, dos 4 cantos do mundo, sociedade com os sinais estão aqui. Aí depois que os sinais já existiram, você já viu, mas isso já aconteceu, mas calma aí, eu não consigo entender quem é o capitão. Então não foi. Não faz nenhum sentido, uma hora que já aconteceu, você querer entender quem que fez isso acontecer. Né? O Mashiach, ou seja, fala muito Rav Kuk, o Mashiach não precisa ser uma pessoa.
O Mashiach, na verdade, é a concretização das coisas no mundo. Isso do Mashiach Ben Yosef ou do Mashiach Ben David também? Mashiach, como o Rav Kuk está falando nesse caso do Mashiach Ben Yosef. Mas, que seja, porque o Mashiach Ben David, no final, alguém vai ter que sentar no trono. Que seja, se bem que não necessariamente vai ser um trono e uma monarquia. Não necessariamente também. Pode ser um poder igual hoje, que tem um parlamento, primeiro-ministro. Mas o Mashiach Ben David Isso não é... tem que ter uma pessoa, né? Isso é um ponto para discutir, não é o assunto de hoje, o Mashiach Ben David em si, sobre a história do Mashiach Ben David, até porque o Mashiach Ben David é depois de tudo que eu falei, para lá. Que é uma coisa que é o que fala a Guimarães, Ain Lorata, nenhum olho viu, a gente não sabe o que vai acontecer. A jornada do Mashiach Ben David é alguma coisa muito posterior, que é depois que tem união no povo de Israel, a construção do Beit HaMikdash, começa daí, e paz dentro da terra de Israel contra os inimigos, começa daí em diante, ou seja, até Triat Emetim, até o Olam Abba, são coisas muito posteriores. Isso é um passo posterior. Agora vamos deixar o Dani se manifestar, sabe? Eu tenho uma impressão que a gente pulou alguma etapa aí da Geulah, ou pulou a parte do Mashiach Ben Yosef, ou a galera acha que o Mashiach Ben David e o Mashiach Ben Yosef é a mesma pessoa. Sim. Porque... Então, a sua impressão é justificada graças à cultura cristã. Sim, eu ia chegar nisso. Porque... O Mashiach Ben Yosef já passou? Vê, o que tu acha? Vamos 75%. Né? Faltam outros 25%. Eu vou te falar, porque o Agora assim, mas é impossível ter a união do povo todo. Também há 60 anos atrás era impossível a gente voltar para a terra de Israel dos 4 cantos do mundo. Enquanto os etíopes voltaram para a terra de Israel. Eu ia falar exatamente A gente isso. fala assim, caraca, a coisa aconteceu mesmo. Tipo, até os etíopes voltaram para a terra de Israel. Não só os etíopes, os russos, os americanos, do mundo inteiro. Ou seja, a gente já está muito mais avançado que isso, a gente já tem independência, a gente já está no palco mundial já há muito tempo. A gente já tem uma certa soberania e segurança na terra de Israel frente aos inimigos. A economia já é boa. Falta o quê? Os valores da sociedade e a união. Eu acho que a história que a gente está na política hoje israelense é o ponto da união. Né, o ponto de conseguir a união, que esse é um embate não só no Israel, mas no mundo todo tem essa reflexão, né, que cada vez mais dividido por causa de ideologia, achando que não pode ter conversa. Acho que é o ponto da união, e isso é o papel principal do povo de Israel, né, trazer a união para o mundo. E esse é o cerne, né, o ponto igual errado, é o ponto do Am Yisrael, como trazer a união para o mundo. A gente vai ver o Torah de Babel, sobre toda essa história, como desemboca no Avraham, o responsável por trazer a união de todos os fragmentos, que Berra Nevrehu Kol Mishpechot Adamah. Em você serão conectadas todas as famílias. Você é o ponto de conexão de todas as famílias da Terra. As famílias da Terra hoje estão se dividindo, se separando por causa de ideologia, por causa de outras questões, certo? E Berra, e através de Avraham, tudo tem que ser conectado. Começa aqui, na Terra que Deus escolheu, através do nosso povo conseguindo resolver as nossas diferenças e trazendo a união de uma forma que o nosso povo consiga desenvolver, e através disso a gente conseguir trazer uma luz para todos os povos. É isso? Era isso. É isso. Então, no final... Não quero perguntar aqui agora. Então, assim, a gente termina, então, Bereshit, a gente viu que como... Desde a criação do mundo, tinha toda essa ideia de Israel, o que vai ser, e através do livre-arbítrio de cada personagem, cada escolha que cada personagem foi tendo, a história foi direcionando, no final chegando que o povo de Israel está no Egito. Yosef, que é o nosso último personagem principal, né? Tem Adão, vamos dizer, né? Adão, aí depois tem Avraham, Noah, Avraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef, são os arcos do Bereshit. Agora Yosef morreu. Agora é um povo sem líder, sem governo, numa terra estranha, governada por outros, mas a gente termina a Torá não com uma mensagem de derrota, ou de desesperança, ou de escravidão, ao contrário, de esperança, porque Yosef no final fala, Deus vai salvar vocês. E no dia que acontecer, que vocês saiam, que vocês identifiquem. E qual é o sinal? Peguem meu túmulo e levem para a terra de Israel, e um dia vocês vão me enterrar na terra de Israel, né? E no final acontece esse final de Yoshua. Então, assim, a gente acaba o livro de Bereshit. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou ou presencialmente, ou também pelos vídeos, gravado, ou online, né? O pessoal aqui que está comigo lá, sempre dando força, comentando. Muito obrigado a todos. Que a gente tenha força para fazer
para voltarmos no Sefer Bereshit ainda depois de passar por todo o Tana. Mas que a gente consiga chegar até a gente prossiga então no livro de Shemot. Já fiz o primeiro capítulo, faltam mais 39. Não, fiz para mim, né? Já preparei o primeiro caminho. Faltam 39. Então, obrigado a todos. Curtam, compartilhem. E é isso. Hazak, Hazak, Menet Hazak. Tem um hater no que me gosta. Foi.